E mais uma vez, saudações caríssimos. E vamos na nossa segunda aula neste nosso primeiro módulo. E como vem no plano temático também está plasmado que como segunda aula do primeiro módulo falaremos dos conceitos básicos em farmacologia. No primeiro módulo nós vimos introdução à farmacologia. Então agora vamos falar dos conceitos básicos em farmacologia. Primeiro iremos definir droga. O que é droga? Droga é toda substância simples de orientação natural ou química suscetível de se transformar em medicamento. E esse conceito é quando nós estamos a falar, por exemplo, da farmacognosia ou da farmácia galênica. Então também pode ser definido a droga como sendo qualquer substância que, quando administrada, é capaz de modificar as funções dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Também pode dizer que a droga consiste em qualquer substância química que possui a capacidade de produzir efeitos farmacológicos, ou seja, que provoca alterações funcionais ou somáticas. Se nós estamos a falar, por exemplo, da farmacognosia ou botânica, ou por exemplo a farmácia galênica, a droga é uma parte, por exemplo, da planta ou do animal, né, que contém, nesse caso, substâncias químicas, em que aquelas substâncias químicas podem ser úteis, nesse caso, para a produção do medicamento. Mas no nosso contexto em farmacologia, vamos ver essa conclusão aqui sobre o conceito ou a definição da droga. Então, nesse caso, a droga é toda substância natural ou química que, administrada ao organismo humano ou animal vivo, provoca alterações morfológicas e funcionais do organismo, podendo ser benéficas ou maléficas. Então, esse é o conceito da droga. Depois temos princípio ativo ou substância ativa. O que é princípio ativo? Nada mais, nada menos que aquela parte do medicamento que, quando introduzida no organismo humano, nesse caso o animal, exerce uma função curativa, preventiva ou de diagnóstico, não é? Então, na verdade, o princípio ativo corresponde a uma substância ou grupo de substâncias cujas essas substâncias são responsáveis pela ação terapêutica, com composição química e ação farmacológica conhecida. Atenção! O princípio ativo possui ação terapêutica, a sua composição química é conhecida e sua ação farmacológica também é conhecida. Fármaco. O que é fármaco? Fármaco é uma substância química pura, de origem natural ou sintética, de estrutura química bem definida, dotada de propriedades terapêuticas, cuja sua segurança e eficácia são baseadas em evidências pré-clínicas e clínicas. Também podemos definir o fármaco como sendo uma substância química conhecida, de estrutura química definida, dotada de propriedades farmacológicas. Atenção! Uma pequena diferença que existe na definição do fármaco e do princípio ativo. Tanto o fármaco como o princípio ativo são substâncias químicas. Primeiro ponto. O segundo ponto é a sua composição química é conhecida. O terceiro ponto é que eles possuem ação farmacológica ou ação terapêutica.
O que vai diferenciar o fármaco do princípio ativo é que o fármaco possui uma estrutura química definida, enquanto o princípio ativo não, de acordo com a definição. A sua estrutura química não é definida, tá bom? Mas em algum momento nós correlacionamos o termo fármaco, droga ou fármaco, princípio ativo. Em algum momento achamos que são sinônimos, mas não é exatamente assim tão sinônimos, certo? Muitas das vezes o que se incorpora nos medicamentos são o fármaco, mas para nós obtermos o fármaco partimos do princípio ativo. Talvez mais ou menos essa relação que nós costumamos a fazer, ou a comparação entre fármaco e princípio ativo. Okay. Temos aqui o medicamento. O medicamento é toda a preparação farmacêutica contendo um ou mais fármacos, estão a ver, o princípio ativo nesse caso, destinada ao diagnóstico, prevenção ou tratamento das doenças e seus sintomas, ou a correção das funções orgânicas, quer no homem, quer noutros seres vivos. Também o medicamento pode ser definido como um produto farmacêutico tecnologicamente produzido que contém pelo menos um fármaco em associação com adjuvantes farmacotécnicos para fins profiláticos, curativos, paliativos ou de diagnóstico. Atenção! O conceito de medicamento sempre tem que ter lá uma palavra-chave, que é o fármaco ou princípio ativo. Uma definição que não tem o fármaco ou princípio ativo, essa definição é pobre e isso não é medicamento para nós em farmácia. Estamos juntos? Existem vários conceitos por aí das entidades XXX, mas para o nosso caso em farmácia, definir o medicamento sem colocar lá no meio a palavra fármaco ou princípio ativo, sinceramente, essa definição, esse conceito não é de medicamento e de outra coisa. Forma farmacêutica é o resultado das várias operações a que se submetem as substâncias medicamentosas a fim de facilitar a sua posologia e administração, mascarar os caráteres organolépticos e assegurar a ação desejada. Nesse caso, a forma farmacêutica é o estado em que o medicamento se apresenta, nesse caso, na sua forma final, para que nós possamos usar aquele medicamento, ou é para tomar por via oral em forma de comprimido, cápsula, drágeno, ou é para tomarmos em forma de xarope, suspensão, enfim. Então, forma farmacêutica é isso: comprimido, cápsula, drageia, suspensão, xarope, mais em diante. Então, as formas farmacêuticas muitas das vezes podem ser designadas também de formas galênicas ou formas medicamentosas. Conclusão: para não confundir, por exemplo, fármaco, princípio ativo, enfim, pode-se concluir que pode-se confundir os termos medicamento, fármaco e princípio ativo. Mas nós não podemos confundir a partir de hoje, mesmo quando vinhamos trazendo confusão. O que quero aclarar é que o princípio ativo só se torna fármaco após a definição da sua estrutura química, aquilo que eu vinha dizendo lá atrás. E que o medicamento só se torna fármaco quando estiver na sua forma farmacêutica. Correto? A seguir temos a definição de tóxico. Tóxico é qualquer substância química que, interagindo com o organismo, é capaz de produzir um efeito nocivo ou lesivo ao organismo vivo, seja esta uma alteração funcional ou morte. Não é? Todo tóxico causa prejuízo independentemente da quantidade que a gente vai administrar dentro do organismo.
temos dose. O que é dose? Dose é a quantidade total do medicamento a tomar de uma só vez, de modo a surtir o efeito terapêutico desejado. Muitas das pessoas confundem, dizem, quando vai à farmácia, vai pedir uma dose de Amox. Atenção, e quando você diz que vai pedir uma dose de Amox, quer o tratamento completo de 21 doses ou de 21 comprimidos, se for 21 cápsulas. Isso não é dose. É a quantidade total do medicamento que você vai ter que tomar para cumprir aquela terapêutica. É um conjunto de doses, ou são doses, não uma dose. Quando nós falamos dose, estamos a referir àquela porção, àquela quantidade que você toma a cada intervalo definido para poder surtir o efeito terapêutico desejado. Tá certo? Então, se da próxima vez você ir na farmácia pedir uma dose de Amox, ou pode dar um comprimido, uma cápsula. Então, atenção. Diga, estou a pedir 21 doses de Amox, estou a pedir 20 doses de Amox, ou estou a pedir o tratamento completo de amoxicilina. Sabe-se que se alguém é para fazer um tratamento usando amoxicilina, significa que a quantidade mínima deverá ser, acho, de 15 cápsulas, sim, ou 21 cápsulas, ou se for em comprimido, é comprimido. Então, chega, pede a quantidade, ou pede o tratamento completo, ou pede a quantidade de doses que você precisa. Não peça mais de uma dose, né? Porque só vão te dar uma cápsula ou um comprimido. O termo dose deriva do grego doses, que significa ação de dar ou o que pode ser dado. Dosagem. Dosagem nada mais nada menos que a concentração do princípio ativo numa certa forma farmacêutica. Ou seja, a quantidade total do princípio ativo presente numa forma farmacêutica. E aqui, como nós falamos de dosagem é a concentração, temos já também a definição da concentração. O que é concentração? A concentração refere-se à quantidade de substância. Essa substância pode ser ativa ou inativa em determinada unidade de massa, pode ser micrograma, grama, miligramas, quilograma, ou volume do produto. Posologia. A posologia nada mais nada menos que a instrução de como o medicamento deve ser administrado. Aqui na posologia inclui a dosagem do medicamento, a dose do medicamento, a via de administração, os intervalos ou frequência de toma, a quantidade total do medicamento a dispensar ou a comprar, a duração do tratamento e as possíveis precauções que devem ser levadas em consideração no âmbito de administração de um determinado medicamento. Então, daquilo que nós vinhamos fazendo, trago aqui uma relação de dependência existente entre a droga, princípio ativo, substância ativa, fármaco, dosagem, medicamento, forma farmacêutica e dose. Nesse caso, no âmbito de fabrico, se calhar, do medicamento. Então, se nós olhamos a partir da farmacognose, por exemplo, onde queremos produzir um fitomedicamento, por exemplo, ser por aí. Então, o que sucede é o seguinte: da droga é onde vai se extrair o princípio ativo, não é? Eu tenho primeiro a droga, na droga irei extrair o princípio ativo, não é? Se eu tenho o princípio ativo, eu vou fazer isolamento do fármaco, porque o princípio ativo tem outras substâncias lá. Então eu vou ter que fazer o isolamento do fármaco. Depois de eu isolar o fármaco, vou estabelecer a dosagem. Do tipo, indivíduo de idade X tem que tomar quantidade X. Depois de eu estabelecer a dosagem, por exemplo, que vai constar numa forma farmacêutica, de seguida vou incorporar esse fármaco que eu já estabeleci a dosagem,
em adjuvantes. Se eu faço a junção do fármaco com adjuvante e recipientes, automaticamente vou obter o medicamento. Não é? Então, só o medicamento preparado é que nós teremos uma forma farmacêutica adequada. Não é? Então, o medicamento, nesse caso, é preparada e é colocada sob uma forma que facilite a sua administração e conservação, que é a forma farmacêutica. E por fim, só o medicamento, quando está na sua forma farmacêutica, é que tem dose. Tá bom? Só o medicamento, quando estiver na sua forma farmacêutica, é que tem dose. Então, espero que isso tenha sido muito claro. Qualquer dúvida, é só escrever ou apresentar. Temos outro conceito que é interações. O que são interações? Interações são eventos que acontecem quando duas ou mais substâncias diferentes entram em contato entre si. Por exemplo, temos o leite diluído em água mais limão. Quando você vê essa mistura, significa que aí houve interação de alguns componentes químicos, em que o aspecto dessa mistura aparece outra coisa, não o esperado. Depois também temos a interação do suco gástrico com vinagre, em que hoje vai aumentar cada vez mais o pH gástrico. Temos a interação do ácido clorídrico estomacal mais hidróxido de alumínio, que haverá uma reação. Então, as interações podem ocorrer entre líquidos do organismo e consumíveis alimentícios. Nesse caso também as interações podem ocorrer entre alimento e alimento. O que nós fazemos muitas vezes, comemos aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e aquilo acaba prejudicando a absorção de certos nutrientes de um determinado alimento, se nós comemos tudo da maneira, né? Nesse caso, se um alimento interage com o outro, nós chamamos de interação alimentar. Mas já há um momento em que o medicamento pode interagir com um alimento, isso chamamos de interação medicamento-alimento. E também pode ocorrer uma interação entre medicamento e medicamento, que chamamos de interação medicamentosa. E que em algum momento também pode ocorrer interação entre excipientes, não é? E pode ocorrer interação entre excipientes e princípios ativos ou fármaco. Nesse caso, algumas interações podem produzir uma reação química e outras não é? Se a interação, nesse caso, resultante da junção de duas substâncias ou mais for de potencialização do efeito de uma substância por outra, nesse caso vamos chamar de sinergismo. E se for de bloqueio, diminuição ou frustração do efeito da outra substância, nesse caso vamos chamar de antagonismo ou incompatibilidade. Mas aqui é uma nota, nós não podemos confundir antagonismo e incompatibilidade pensando que é a mesma coisa, não. Há uma diferença. Antagonismo tem nada a ver com o bloqueio do efeito do outro ou redução do efeito do outro. Ao passo que incompatibilidade é, como é que eu posso dizer? É o desvio, né, desse caso, do produto final que nós desejaremos ter para outro produto que nós não esperávamos. Significa que aqui nas incompatibilidades, uma substância frustra ou prejudica o estado do outro para se obter, por exemplo, o que nós pretendíamos. Vamos supor, vejamos o exemplo do leite com limão. Então, quando nós misturamos leite diluído com limão, aquilo ocorre automaticamente uma incompatibilidade. Significa que aquelas duas substâncias não se querem no mesmo sítio, então são quase incompatíveis, não podem ser misturadas, porque aquilo, em vez de continuar a manter a cor do leite com aquele aspecto, nós conseguimos ver cortes do leite, uma camada separa, se vai no estado X
e outro aspecto branco de água também fica num lado, não é? Basicamente isso. Se formos aprofundar em farmácia galênica, tecnologia farmacêutica, vamos perceber melhor as incompatibilidades, porque as incompatibilidades estão mais relacionadas com a produção, e enquanto que o antagonismo está relacionado com os receptores e o bloqueio, não bloqueio dos receptores por uma substância em detrimento da outra. Como vejamos aqui, em farmacologia são mais utilizados os termos sinergismo e antagonismo, em que o seu conhecimento é de grande importância no tratamento das doenças pelo medicamento, onde faz-se a referência dos medicamentos ou fármacos agonistas e antagonistas. Então, isto vamos ver com mais calma quando estivermos a falar da farmacodinâmica. A seguir temos paliativo. Paliativo é um tipo de tratamento que possui a capacidade de acalmar, de reduzir temporariamente algum mal que acomete ao paciente. Nesse caso, substâncias ou cuidados paliativos trazem melhoras, mas não são remédios que eliminam a causa do problema, ou seja, não têm capacidade de curar. Eles só mimetizam, reduzem a dor, reduzem o sofrimento, mas não tratam, não curam a causa. É, por exemplo, o uso do paracetamol para uma pessoa que está com malária. Por exemplo, aquilo é para reduzir o sofrimento da pessoa por causa da febre, mas não vai eliminar malária, ou plasmódio nesse caso. É necessário administrar um medicamento que vai atuar sobre o plasmódio para resolver o problema. Então, remédio. O que é remédio? Remédio é todo meio utilizado com o fim de prevenir ou curar as doenças. Assim, podemos chamar-se remédios não só os medicamentos, como também os agentes químicos ou psíquicos que podem ser usados na terapêutica, como a massagem, a radioterapia, a hidroterapia, a psicoterapia, a conversa e o conselho. Está escrito: todo medicamento é remédio, porque é um meio usado para prevenir ou curar algo, mas o remédio não é medicamento, não é? Porque o remédio não contém o princípio ativo, certo? Temos o conceito do veneno. O que é veneno? Veneno é um produto que, introduzido no organismo do indivíduo normal, em pequenas ou pequeníssimas quantidades mesmo, é suscetível de provocar alterações da saúde ou conduzir à morte do indivíduo. Placebo é uma substância inerte, sem propriedades farmacológicas, administrada a uma pessoa ou grupo de pessoas, como se tivesse propriedades terapêuticas. O que acontece muitas das vezes o placebo é mais usado para doenças psicológicas, em que em algum momento um doente aparece na clínica parecendo que está doente, mas não, o médico consegue ver que esse não está doente, a doença dele é psicológica. Então nós damos um placebo. Por exemplo, a pessoa pode dizer: eu estou doente, e essa minha doença aqui, para passar eu tenho que apanhar uma injeção. Se eu não apanho injeção, não vou melhorar. Então, aí está evidente. Você só por levar uma água destilada, picar a pessoa, automaticamente vai curar, porque já apanhou injeção. Isso foi uma doença psicológica e foi alguma coisa que a pessoa colocou na mente de que se não apanha injeção não cura. Então isso não é doença assim biológica ou orgânica, mas sim é uma doença psicológica. Então, mas não é só essa função do placebo. O placebo também pode ser usado para fins experimentais, onde este é utilizado como grupo de controle, porque em experimentos temos o grupo de estudo e o grupo de controle. É basicamente isso. Contraindicação. Contraindicação é uma condição ou conjunto de condições que podem impedir de utilizar um determinado medicamento. Por exemplo, a pessoa está grávida, então existe um medicamento contraindicado ao estado de gravidez. Então, nesse caso, gravidez constitui uma contraindicação para que a pessoa utilize um determinado medicamento.
Sobredosagem. Sobredosagem é utilizar um medicamento ou uma substância acima do recomendado. Por exemplo, se alguém der um exemplo aqui de falar de banana, se alguém dizer comer uma banana a cada hora e você passar a duplicar comer 2 bananas, isso é uma sobredosagem. Se a pessoa dizer que toma, por exemplo, 500 mg de paracetamol a cada 8 horas e você toma a cada 4 horas, aí você está a fazer uma sobredosagem porque não está a respeitar o intervalo indicado. E temos a sobredosagem, que é qualquer quantidade de substância ou de medicamento consumido ou administrado. Aí não pode ser acima, tem que ser abaixo do recomendado. Parece quando eu fiz copy dessa informação aqui para eu alterar aqui, houve essa pequena falha. Então, aqui não pode ser acima, vou apagar agora. Não pode ser acima, mas sim tem que ser consumido ou administrado abaixo do recomendado, né? Vou escrever bem abaixo do recomendado. Então, enquanto a sobredosagem é acima do recomendado, a sobredosagem é abaixo. Suponhamos que você está a comer uma banana a cada 1 hora e você come metade da banana. Será que ok, toma lá 500 mg a cada 8 horas, você toma 500 mg por dia. Ou será que toma 500 mg, você toma 250 mg. Então isso é uma sobredosagem, porque consumir abaixo do recomendado, certo? É isso. E para finalizar, temos aqui o fitomedicamento ou fitofármaco. Simplesmente o fitomedicamento ou fitofármaco é produzido exclusivamente a partir de uma matéria vegetal, em que o seu preparo obedece todos os procedimentos rigorosos e que a sua eficácia e segurança é com base em estudos clínicos. Então significa que por exemplo, é um medicamento que nós vamos ter produzido à base de matéria-prima vegetal. É basicamente isso. Então, fitoterapia. O que é fitoterapia? Fitoterapia é o estudo de plantas e suas aplicações na cura das doenças. A diferença da fitoterapia e fitofármaco, enquanto a fitoterapia é o uso de plantas medicinais por meio de extratos ou infusos ou de corpos, o fitomedicamento, o fitofármaco, passa de todos os procedimentos técnicos que dizem respeito à produção do medicamento básico que nós conhecemos. É basicamente isso. Então, chegando aqui e quase ao final da nossa aula, essas são as referências bibliográficas que eu usei. Existem as mais atualizadas, se calhar, assim, enfim. Mas pronto, quase o conteúdo não muda, eu mesmo. Se alguém atualiza uma definição, por exemplo, enquanto essa definição foi descoberta há 1 século atrás, quase não muda nada, né? Então, como nós trabalhamos com conceitos e definições, muitas das coisas são estáticas, não mudam. Então, como se você pega, por exemplo, um livro de 1990, vai buscar o conceito da dose, depois também pega um livro de 2020, por exemplo, então vais encontrar que a dose é definida da mesma maneira, porque o que a gente faz, só faz copy até onde nós vamos, certo? Se existir, por exemplo, uma coisa diferente da outra ao longo do tempo, aí é mais ou menos isso. E graças pela atenção dispensada. Assim fechamos a nossa segunda aula do nosso módulo. Ainda faltam 2 aulas do nosso primeiro módulo.
e que nós vamos fazer a gravação ao longo do tempo. Então, nesse caso, vão escutando essas duas aulas que eu fiz de gravação da tela. Então, escutem. Vamos discutir amanhã, domingo, dia 30 de maio. E esses outros dois conteúdos também irei gravar ao longo da semana e vou partilhar. Vou lançar um mini questionário no Google Classroom para que possam responder ao longo da semana, certo? Gratos pela atenção.